Boa tarde, boa noite, galerinha do sexto ano. Nós estamos aqui para concluir o seu conteúdo da primeira avaliação, Histórias em Quadrinhos. Mas antes de nós conhecermos, estudarmos as características desse gênero, é importante nós pensarmos um pouco. Todo ser humano gosta de contar histórias, e o ato de contar histórias não é algo tão atual assim. No tempo das cavernas, os homens das cavernas também contavam histórias a partir de desenhos que eles faziam nas paredes das cavernas. E hoje, professora, será que nós contamos histórias a partir de imagens? Sim, as histórias em quadrinhos são narrativas essencialmente visuais. E o que isso quer dizer, professora? Que os desenhos, as imagens são importantes para que nós, leitores, possamos entender a história. Uma primeira característica das histórias em quadrinhos é a presença dos quadros, a estrutura principal. Isso quer dizer que nas histórias em quadrinhos, nós não iremos construir esse texto em parágrafos, e sim em quadros. Esses quadros precisam manter uma ordem, precisam de uma sequência para que a história seja facilmente compreendida. Beleza, gente? Segunda característica importante das histórias em quadrinhos é a presença da linguagem não verbal e da linguagem verbal, ou seja, a presença de imagens, desenhos, cores e a presença de palavras. Eu até diria a vocês que as imagens e os desenhos são até mais importantes do que as próprias palavras. Por quê, professora? Porque existem HQs que não apresentam palavras nas suas histórias. Eu vou mostrar daqui a pouco um exemplo disso. Uma terceira característica que eu preciso destacar a vocês é a presença dos elementos da narrativa. Ainda há pouco eu disse a vocês que as histórias em quadrinhos são histórias, são narrativas, ou seja, toda história precisa de um enredo, precisa de um personagem, precisa de tempo, espaço e narrador. Mas sobre o narrador, algumas histórias em quadrinhos aparecem, outras não aparecem. Quando o narrador aparece na história em quadrinho, ele vai ter um balão específico para ele que nós vamos comentar também nos próximos passos dessa aula. Aqui um exemplo de história em quadrinho que foi construída a partir de linguagem não verbal, só de imagens. Como é que eu sei, professora? Tirando o título Turma da Mônica e aquela legendinha de fim, todos os quadrinhos, certo, são construídos a partir de imagens, até os balões. Alguns balões ali do final, como esses aqui, esse quadrinho, esse, os balões apresentam o quê? Um ponto, ponto de interrogação, ponto de exclamação. Mas, na maioria da história, o que você percebe? A presença de imagens. Tudo bem, gente? Uma outra característica que eu preciso citar, que a gente precisa conversar também, é a presença do requadro. O que é o requadro, professora? É o contorno do quadrinho. Eu até diria a vocês que o requadro é o próprio quadrinho. Coisa que eu também tenho que enfatizar, que eu também tenho que destacar a vocês, é que esse requadro, ele está totalmente relacionado com o tempo da narrativa. E o que isso quer dizer, professora? Quanto maior o quadrinho, maior é o tempo que a cena demorou para acontecer nesse quadrinho. Quanto menor o quadrinho, menor é o tempo que essa cena demorou. Tudo bem? Então, o tamanho do quadrinho está totalmente relacionado com o tempo da cena. Perfeito? Gravou isso? Outro aspecto importante do requadro é a maneira como ele aparece. Você está vendo aqui que esse requadro, esse contorno, é um contorno mais alinhado, perfeito? Mas, dependendo da cena, esse contorno pode ser pontiagudo, pode ser